Oi meninas, nesse vídeo eu vou estar falando algumas de algumas situações caóticas que aconteceram na minha vida, que são exatamente alguns motivos que poderia sim ter feito eu desistir. Mas ressaltando que quando você tem um sonho, você tem um desejo no seu coração, aconteça o que acontecer na sua vida, independente da dificuldade, você pode sim dar a volta por cima através da sua coragem e da sua superação, resiliência, força de vontade. Eu vou aqui estar citando alguns motivos que foram muito difíceis na minha vida, que eu podia sim ter desistido, mas desistir não é a solução. Eu poderia ter desistido quando eu entrei na escola depois dos 9 anos, porque onde eu morava não tinha escola perto, era muito longe, a gente tinha que andar vários quilômetros de a pés para poder chegar na escola, mais de 2 horas de viagem de volta, então sim, era um motivo para eu poder ter desistido. Eu poderia ter desistido quando, aos 15 anos, eu tive que sair da casa da minha mãe por questões de problemas psicológicos graves da minha mãe, onde eu não conseguia viver com ela. Eu não vou estar citando porque não é o caso. E aí eu fui morar de favor na casa da minha madrinha. Sofri muitas coisas aconteceram lá. E aos 16 anos eu fui trabalhar na casa de uma idosa e aconteceu várias coisas. Nesse trabalho eu sofri vários tipos de abuso, principalmente o assédio sexual e abusos psicológicos. E eu tive, com 3 meses, sair do trabalho e fiquei sem saber para onde ia, porque eu não podia voltar para casa da minha mãe. Ela não me aceitava. Pelo fato dela ter diversos problemas psicológicos, eu também não conseguiria viver com ela. Era muito desgastante. E aí eu fiquei em um hotel 3 dias sem saber para onde ir. Eu não conseguia ficar, alugar uma casa, porque eu não tinha emprego fixo e também eu estudava à tarde. Não tinha como eu trabalhar o dia todo, porque eu era menor de idade, eu tinha que estudar. E aí depois eu fui para outra cidade trabalhar. Eu ganhava muito pouco, eu sofria bastante nesse lugar, só que resolvi suportar os desafios. Passei 3 anos para poder fazer o meu ensino médio. Terminei com mais de 18 anos, bem atrasada. Foi muito difícil, sofri vários tipos de humilhação nessa casa e eu passei quase 5 anos. Depois, outro motivo que eu poderia ter desistido foi quando eu engravidei. Eu fui demitida do trabalho, sofri vários tipos de humilhação e tive que morar na casa com o pai do meu filho, que também era uma situação complicada. Outro motivo que eu poderia ter desistido foi quando eu comecei a fazer minha faculdade com meu filho no colo, uma situação totalmente caótica, sem internet, utilizando apenas dados móveis, com celular com uma bateria viciada, muito difícil. Outros motivos que eu poderia ter desistido foi quando as minhas aulas voltou presencial, porque era muito difícil. Eu faltava muita aula, porque muitas vezes meu filho ficava doente, eu não tinha nenhuma rede de apoio para deixar. Eu tinha que chegar atrasada todo dia e sair antes da aula começar. E mesmo assim eu resolvi suportar, porque a dificuldade a gente supera. Quando a gente tem um sonho, quando Deus colocou um sonho no nosso coração, a dificuldade a gente supera. Outro motivo que eu poderia ter desistido foi quando eu adentrei no mercado de trabalho na área da docência. Eu comecei a trabalhar de manhã, eu não tinha rede de apoio, não tinha com quem deixasse o meu filho e eu resolvi contratar uma garota para cuidar do meu filho. 3 meses depois eu descobri que o meu filho estava apanhando dessa menina. Depois eu descobri que ela tinha problemas psicológicos, que ela agredia meu filho. Meu filho criou muito trauma e isso me deixou extremamente abalada. Outro motivo que eu poderia ter desistido é quando eu reprovei várias vezes na faculdade por falta de rede de apoio. Muitas vezes eu faltava até as provas porque eu não tinha com quem deixasse o meu filho, mas eu resolvi superar. Eu já estou até atrasada.
eu não consegui terminar minha faculdade no tempo certo. Isso me deixou bastante triste, mas ao mesmo tempo confiante que um dia, se Deus quiser, eu vou terminar e que tudo acontece no tempo de Deus e não no nosso tempo. Qual é a reflexão que eu trago com essa dificuldade que eu passei? É que independente das dificuldades que você estiver vivendo no momento, desistir não é a solução. Querido, querida, desistir não acelera o processo, suporta o processo, que a vitória é certa, em nome de Jesus. Se você estiver passando por alguma dificuldade na vida, seja ela qual for, acredite, tudo nessa vida passa e um dia ficará só as memórias, lembrança, o quanto você foi forte e resiliente para suportar toda essa carga, toda essa dor. Que você não desista, independente do lugar onde você estiver. Se você estiver em um momento bom da vida, continue. Mas se você estiver em um momento caótico da sua vida, acredite, desistir não é a solução. Persista, querido, querida, que algum tempo mais para frente vai restar só a memória, o quanto você foi forte e resiliente, o quanto valeu a pena você não desistir, você lutar por você mesmo. Beijo e até o próximo.